Olá, meus caros e minhas caras. Sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que busca tratar a respeito de educação, falar sobre informações e também de assuntos que normalmente não se trata na faculdade. Meu nome é Daniel Barreto da Silveira, eu faço a apresentação desse podcast aqui como host e hoje temos um tema muito interessante, também com um convidado ilustre, e trataremos sobre o assunto como formar equipes de alta performance. Para isso, temos o convidado Marcelo Mello. Ele é empresário, é mentor, treinador, escritor e palestrante. Ele foi 2 vezes conselheiro nacional da maior rede de franquias de sorvete do Brasil. Liderou 3 unidades posicionadas entre as 10 maiores em faturamento, no universo mais de 120 lojas, e recebeu 7 prêmios por excelência em gestão e atendimento, inclusive o título de melhor loja do segmento na cidade. Com mais de 15 anos de experiência, já treinou e atendeu mais de 300 empresários em todo o Brasil. É fundador da Elevate Business Solutions, empresa de consultoria e mentoria de gestão estratégica de negócios e treinamentos de alta performance para líderes. Obrigado, Marcelo, por estar aqui conosco nesse podcast e espero que a gente tenha um ótimo papo aqui. Agradeço pelo convite, Daniel. Para mim é um prazer estar aqui e espero contribuir aí com todos que estão nos assistindo. Com absoluta certeza, com absoluta certeza. Esse tema é muito caro para nós, né? Assim, o nosso podcast ele trata sobre negócios, ele trata sobre educação, mas especialmente nós gostamos de falar de muitos assuntos que dificilmente se trata na universidade. E um dos temas que muito se é buscado, inclusive hoje em dia, né, a gente fala muito, é alta performance. Eu acho que a gente poderia começar por isso, né? O que a gente entende, como é que a gente poderia, assim, minimamente conceituar, tratar o que é uma equipe ou o que é alta performance na sua visão? Olha, na minha visão, uma equipe de alta performance é que pelo menos cumpre com os processos que precisam ser executados dentro da empresa para que você possa ter resultados, inclusive planejados ou previsíveis. Sim. Porque para você construir de início uma equipe de alta performance, você tem que entender pelo menos para onde você está indo, o que precisa ser feito e o como. Com isso você vai ser direcionado a um caminho, unindo essas pessoas e cobrando ou monitorando delas os resultados que elas vão precisar entregar de acordo com o avanço dos procedimentos até chegar nos resultados ou no objetivo final. Sim. Então, para mim, a alta performance é a entrega de resultados em prol do objetivo e conquistado, obviamente. Muito bem. Mas antes de aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né? A gente tem muita coisa para falar hoje, mas eu queria falar um pouco de você, assim, como é que você chegou nesse assunto, qual que é a sua trajetória? A gente tinha conversado em outra oportunidade, você me disse que veio de outra área. Esclarece um pouco assim, da sua trajetória, como você chegou aqui nessa... Hoje você é palestrante, conversa com vários empresários, já tem um repertório grande, né? Já tem uma inserção muito grande no mercado. Como é que você construiu a sua jornada para hoje performar em alta rotação? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, quando eu me aventurei, eu falo aventurei porque realmente foi uma aventura. O início da jornada sim. como empresário, isso há 14, 15 anos atrás, como a maioria, inclusive, pela minha experiência, começa, né? Vamos montar um negócio que vai ser legal, vai dar um dinheirinho, e aquela fantasia que se faz, que se constrói quando vai iniciar uma empresa. Que vai ser tranquilo. Que vai ser tudo vai ser lindo. numa boa. Porém, não vou ali ser muito animador para quem ainda não é empresário, mas de certa forma realista. A realidade ela é muito diferente da fantasia que se cria. A realidade do empresário, na verdade, ela acaba sendo um desafio constante. E isso, né, lá atrás, me derrubou mesmo, me jogou no chão, porque eu entrei com uma expectativa que ela foi completamente distorcida
e me jogou para a realidade. E a realidade foi que eu quase quebrei várias vezes. Até eu ganhar não só a maturidade e experiência dentro dos negócios, mas o tempo de capacitação e formação que se levou para chegar a um nível que ali começou a fluir as coisas. Esse tempo foi 5, 6 anos, não foi do dia para a noite. E eu entendi que o meu maior problema, como eu vejo também no mercado hoje em dia, eram pessoas. E com isso eu falei, se eu não me especializar em conhecer pessoas, eu não vou conseguir prosperar como eu quero. Então eu queria crescer, eu queria ter outras empresas, e eu pesquisava muito, né? Como que os grandes empresários são grandes, porque eles conseguem ter inúmeras empresas e como eles conseguem controlar isso e continuar tendo resultados. E a questão está nas pessoas. Então eu falei, bom, preciso entender de pessoas. Comecei a estudar e aprofundar sobre pessoas. E entendendo de pessoas, eu comecei a enxergar vários gargalos, várias falhas que estavam na minha gestão, na minha liderança, e comecei a arrumar, né, encaixar essas questões para começar aí sim seguir um fluxo na direção que eu queria, nos resultados que eu queria. Então, o que me levou, né, a buscar mais essa questão alta performance, produtividade, equipe, foi todas essas barreiras, esses obstáculos que eu tive lá atrás. Você veio do mercado você trabalhava com uma franquia, né? Pode falar assim, qual que era o tipo de franquia, a área? A franquia de sorvetes da Chiquinho Sorvetes. De sorvetes, é. Isso. Bacana, ganhou um prêmio, inclusive, de mais lucrativa, né? Isso, praticamente lá atrás, quando eu comecei, a Chiquinho também estava começando, né? Sim. Então foi uma construção em conjunto, porque hoje ela tem uma estrutura enorme, né? Ela está entre as mais posicionadas em termos de franqueadoras no Brasil, de maiores lojas, né? Em vários segmentos. Mas no segmento de sorvete é a maior. Então, ela veio construindo isso lá no passado, eu entrei junto e fomos crescendo junto. E foi mordido pelo mosquito do empreendedorismo, né? E hoje ensina empresários como construir uma equipe de alta liderança. Para você, quais são os erros mais comuns que esses líderes cometem no momento de estruturar um time de alta performance? Assim, você consegue mapear algumas ideias assim, para a gente compartilhar? Uma das coisas que impedem um líder construir uma equipe de alta performance, por mais incrível que pareça, são crenças. Crenças que existem no mercado. Qual tipo de crença que vai impedir você formar uma equipe de alta performance? Uma crença de, funcionário é tudo do mesmo jeito. Funcionário é tudo ruim, funcionário só dá trabalho, funcionário só dá prejuízo. Enfim, inúmeras crenças negativas que você não vai ver o lado de enxergar a si. Por que que todos os funcionários, entre aspas, são ruins aqui? Mas lá fora tem funcionários bons? Tem empresa prosperando? Tem líder prosperando? Então, o que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Como eles agem que eu não estou agindo? E aí, quando você traz essas reflexões para si e vê que a responsabilidade está muito mais em você do que nos colaboradores que você talvez tenha que não estão te agregando, você começa a entender melhor, a se autodesenvolver para aí sim construir uma equipe que você quer. E às vezes nem é a questão que o funcionário é ruim, porque a crença não vai deixar você trabalhar de outra forma. Às vezes é que aquele funcionário ele está mal estruturado. Às vezes aquela empresa não tem uma comunicação muito clara, não tem um objetivo, não tem um direcionamento, e acaba que aquele funcionário está mais perdido do que qualquer coisa. Então, como é que você vai exigir de uma pessoa que te dê um resultado que ele nem sabe que resultado ele precisa te dar? E aí vira um desequilíbrio total dentro da empresa. É aquela história de delargar, né? Você delega para a pessoa, mas na verdade você diz, olha, tem que fazer isso. Ele vai lá e até faz isso, mas depois você cobra, mas você não treina, ele não sabe se está fazendo certo, você não dá feedback, você não constrói uma cultura de resposta, né? E de avaliação.
de metas, muitas das vezes o empresário ele acaba indo por aí, né? Ele cobra, mas sem treinar e retreinar essa pessoa, né? Tem muita daquela questão, eu já falei mais de 1000 vezes, parece que não me entende. É. E não. Sei que não. E não. E não. Falou sério, não. É. Então, como é que eu faço para que me entendam, né? Então, um processo definido já vai ter algum direcionamento sobre isso. A comunicação clara também. Existem rituais de gestão de liderança que precisa ser cumprido na empresa. E se não for cumprido, realmente vai ter dispersão. O treinamento também é efetivo, que realmente seja capacitado para fazer aquilo da forma que o líder ou a empresa precisa de forma minuciosa, ele é essencial. Senão vai ter dispersão. Porque se você chega para mim e fala assim, vamos supor, Daniel, me entrega esse documento. Ô Marcelo, beleza. Aí chega 3 horas da tarde, por exemplo, isso aí foi 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. E aí, Daniel, tá pronto? Ué, Marcelo, ainda não. Cara, eu preciso para agora, eu te preciso entregar na reunião agora que eu vou ter às 3h10. Mas você não me falou o horário. Exato. E aí sobra para o funcionário, sendo que o líder não soube transmitir o que de fato era para ser feito. E isso acontece com muita frequência. Dizem que a comunicação não é aquilo que você fala, né? É aquilo que as pessoas entendem do que você fala. Então, assim, a gente só pode compreender de que uma boa comunicação ela se fecha quando o receptor, né, ele compreendeu a mensagem. Então, assim, não adianta dizer que você já falei. Precisa perguntar para ele se ele entendeu, né? Isso. E como ele entendeu. E como ele entendeu, né? Eu gosto de trazer essa questão. Você certifica-se sempre se a pessoa entendeu, mas perguntando para ela como ela entendeu, se como você falou realmente foi como ela entendeu. Olha que coisa até meio complexa, né? Ou seja, eu te falo algo e te pergunto se esse algo que eu te falei foi entendido da forma que eu quero que você entenda. E assim, mas pô, eu vou ter que realmente fazer isso? Vai. Você está no mundo do empreendedorismo, a partir de que você entrou para fazer o negócio acontecer, tem que fazer as coisas do jeito certo. A maioria das pessoas faz do jeito que acha que é certo, mas existe o jeito certo. O jeito certo é esse, um monitoramento efetivo e a comunicação clara. Sabe que tem um modelo, né, que é o modelo McDonald's, né, que ele de treinamento, né? Ele talvez você conheça até com mais detalhes. Mas primeiro ele fala, né? Ó, vai ter que pegar esse hambúrguer, bota aqui, junta ali e tal. Embrulha assim. Segunda vez, agora você vai fazer comigo, ó, presta atenção. Dobra aqui, põe aqui, fecha aqui, compreendeu? É assim que faz, tá tudo etapa aqui. Agora é você. Ele faz e a pessoa supervisiona, né? E esse processo é cíclico durante algumas vezes até que ele consiga performar o ciclo todo, né? Tudo bem que é uma coisa manual e existe um processo já bem consolidado. Mas se a gente conseguisse minimamente colocar isso na empresa, a gente já conseguiria ter resultados muitas das vezes extraordinários. O problema é que a gente fala e espera que a pessoa compreenda do jeito que está na nossa cabeça e às vezes não é isso, né? Ele não consegue responder a esse comando porque o comando não foi claro, porque ele não sabe o que eu quero. E às vezes há essa desconexão entre aquilo que o líder fala e o que o liderado entende, né? Com certeza. Essa questão do McDonald's, às vezes eu trago ou treinamentos, palestras, sobre inclusive a parte de treinamento. A maioria das pessoas ou líderes, eles não entendem que o treinamento ele tem que ser contínuo. Ele nunca deve parar, sempre se especializando nas demandas que a empresa está trazendo naquele momento. O McDonald's, por exemplo, eu tive um funcionário que ele era gerente geral do McDonald's e eu resgatei ele para a minha empresa até pelo fato de trazer toda a parte de gestão do McDonald's, que é uma grande indústria assim, que não tem nem o que falar sobre, né? Eu falei, bom, vou trazer isso para mim, com certeza. E ele dizia, cara, todos os dias a gente treina 30 minutos. Eu perguntei para ele, mas mesmo que as pessoas já sabiam o que fazer, mesmo. Por quê? Quanto mais você faz, mais rápido você fica, mais experiente você fica, mais automático você fica. E óbvio que também tem esse procedimento todo que você falou. Inclusive, vou dar um spoiler, pode? Claro. No final, eu vou trazer um livro que, inclusive, contém essa metodologia que você diz de como fazer essas coisas. Bem então, explicadinho. Segura essa aí pro final, hein? É para ficar até o final e pegar o caderno para anotar da indicação do livro. Maravilha. Mas, Marcelo, assim, na sua experiência, para contratar e estruturar um time de alta performance, né?
não é só currículo, né? Então, assim, o que você julga como um elemento importante no processo de contratação, além do currículo, o currículo faz parte, mas para que esse objetivo, que é estruturar uma equipe de alta performance, possa ser atingida? Quais são alguns elementos que você acha primordial no processo de contratação? Eu vou trazer duas questões que as pessoas possuem. Quando eu falo pessoas, são todo mundo. Sim. Eu, você e qualquer pessoa aqui. Que são motivadores internos e motivadores externos. Uhum. Você precisa completar esses motivadores para que você consiga extrair o máximo da pessoa em si. Quais são, por exemplo, os motivadores internos? Os motivadores internos, em primeiro lugar, qual é a personalidade comportamental da pessoa que você está contratando? Hoje nós temos o DISC, que ele nos revela questões comportamentais da pessoa. Então você precisa trazer o DISC comportamental dessa pessoa e encaixar com o cargo, a função, a vaga, para você ter um fluxo contínuo de trabalho onde aquela pessoa ela vai estar mais adequada àquela função. Por exemplo, para as pessoas entenderem, se você tivesse uma árvore e precisasse subir ela, escalar ela, e tivesse um cachorro e tivesse um macaco para fazer isso, quem você escolheria? Macaco, né? Macaco. Isso é óbvio. O cachorro também subiria a árvore? Até sobe, né? Não que ele, se você treinar ele vai subir. Mas como um macaco? Dificilmente. Dificilmente. E o macaco você não precisa nem treinar, ele já faz isso de uma forma natural. Uhum. Então as pessoas têm comportamentos naturais que dão fluxo em determinadas áreas. Uhum. Por exemplo, tem um perfil comportamental certo para você colocar um vendedor, que ele é um perfil mais voltado a relacionamentos. Uhum. E tem um perfil adequado certo para você colocar mais na parte administrativa, de dados, estatística, que é uma pessoa que não liga tanto para o relacionamento e quer, inclusive, ficar mais fechada ali com seus documentos. Né? Então, esse é um dos motivadores internos. E anseios. Como assim, Marcelo, anseios? Se você pergunta uma pessoa, né, qual o seu sonho? Quando ela chega para mim e fala assim, Marcelo, meu sonho é ter uma motinha, uma casinha, tudo que vem com inha, de certa forma, você já percebe que é algo pequeno, né? Inha, o diminutivo. E isso vem acompanhado muito da parte comportamental de ações. Então, tem um livro que fala assim, né? Você é do tamanho dos seus sonhos. Se você pensa grande, você faz grande. E pensar grande e pensar pequeno dá na mesma. Só que se você pensa pequeno e seus sonhos são pequenos, provavelmente o seu esforço, a sua motivação e as suas ações serão pequenas também. Então, essa parte dos anseios daquela pessoa em si, ela precisa também estar encaixada para que você consiga ter uma pessoa que tem motivação alta para fazer coisas grandes. Então, ela vai, motivacionalmente falando por si só, trabalhar melhor. E aí, o que você faz? Cara, quando eu estou numa entrevista, por exemplo, eu vou perguntar os sonhos da pessoa, eu quero entender o nível da ambição que ela tem para chegar onde ela realmente está querendo chegar. Aí, quando a pessoa fala assim, meu maior sonho é dar uma casa para minha mãe. Você já vê que ali tem uma coisa, um propósito, né, interno muito forte. E aí eu costumo dizer, vocês precisam contratar PhDs. Aí você me pergunta, PhD, Marcelo, é muito caro. Pobre, honesto e desesperado por sucesso. Então, por aí, né? Então assim, essa vai questão... dar o sangue para poder manter Então, pode falar. É isso, né? Então, assim, essa questão dos anseios internos e a questão comportamental, elas são muito importantes para você, pelo menos, ter alguém que está no fluxo encaixado na vaga com cargo, função e comportamento, como também os anseios para ter atitudes maiores do que as demais. E depois vem um ambiente externo, que aí são motivadores externos, como um ambiente, uma cultura, uma premiação, uma meta, um direcionamento, que aí vai já dar ali na parte ambiental, né, do trabalho. Sim. E você unificando essas questões, você potencializa demais uma pessoa em prol dos objetivos e anseios que ela tem de conquista, mas trazendo resultado para a empresa, porque ela sabe que se eu trouxer o resultado aqui que eu preciso trazer para a empresa, eu também ganho, porque aí vem a parte motivacional externas
ao mesmo tempo que ela tem força interna para realizar e fazer grande. Muito interessante. É uma perspectiva diferente até, né? Olhar a partir do ponto de vista não só do líder, mas do liderado, né? De quais são os anseios, as necessidades dele, né? Mas olha essa pergunta aqui que eu me peguei pensando, e aí eu queria ouvir da sua experiência. É assim, eu tenho uma equipe lá, né? Vamos supor assim, olha, eu entendo que eles trabalham bem, executam aquilo que eu peço, etc. Vamos pensar nesse nível. Perfeito. Como é que eu sei que eles estão trabalhando em alta performance? Existe um conjunto de indicadores? O que eu posso utilizar como referencial para dizer, não, realmente eles estão acima da média, estão trabalhando bem, para não ficar no nível só mais emocional ou de um achismo, né? De entender assim, não, eu gosto dele, acho que ele está desempenhando bem, mas na verdade ele não está, né? Sim. Essa questão ela é muito interessante, porque se você não tiver qualquer tipo de referência, como que você vai saber se a referência daquela pessoa está alta? Sim. Então você precisa ter referências que sejam ou externas, que você já viu acontecendo em algum lugar, ou as suas próprias. Antigamente, quando eu não tinha referência para saber se aquele tipo de trabalho estava sendo executado da forma que poderia ser executado na mais alta performance, a referência era eu mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que dentro lá das minhas lojas, eu criei uma linha de produção, onde ninguém nem pensava nisso. E era muito rápido. E eu cronometrava para entender como eu fazia, que tipo de tempo eu levava, que era a minha referência para eu poder cobrar deles no treinamento depois que sendo realizado, eles entregarem para os clientes. No entanto que ali era assim, eu chegava a atender a 1.000 pessoas por dia, com 4, 5 funcionários, né? Então, era uma agilidade extrema, mas ao mesmo tempo, eles estavam não só treinados fisicamente, mas psicologicamente motivados para isso, com seus anseios sendo completados, atendidos, né, em termos de ambiente externo, anseios internos. Então, complementava isso. E, ao mesmo tempo, tinha os rituais de gestão ali para manter aquilo sempre alinhado. Então, as referências, você vai criar o indicador. E aí você monitora o indicador. Então, as referências você vai trazer ou externa, no caso, pode ser até feito um benchmarking ou uma referência sua mesmo. Sim. Se você não tiver referência, a referência vai ser do outro, mas é do outro. Realmente, ela... né, a molda do mercado, vamos dizer assim, né? Então, e nesse contexto, qual que é a sua visão sobre metas? Assim, você acha que ela contribui para uma organização? Quais são, se você tem alguma ideia de como construir boas metas e que possam ser executadas? Falar um pouquinho de metas. Cara, as metas, em primeiro lugar, em termos de conceito, né? Ela não deixa de ser um alvo, né? E quando você não tem um alvo, falando de alvo, fica mais fácil, acredito, das pessoas conseguirem entender essa questão conceitual de meta. Se você não tem um alvo, você, de certa forma, não tem uma direção, não sabe para onde você vai, não tem uma referência. E sem referência, sem direção, você não consegue ter indicadores para entender se você está indo para um lugar ou não. É como se você talvez pegasse um carro ali e saísse para a rodovia e falasse assim, vou aonde Deus quiser, né? E você fica perdido, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, a meta ela é muito importante para, primeiro, você ter um ponto onde você quer chegar. Para isso, você consegue, tendo esse ponto, traçar as estratégias e executando com planejamento. Mas as metas, nem sempre elas são assertivas no sentido de que ela não é um número por si só, né? Ela tem que ser algo mais interno, mais proposital. Porque se for um número, eu posso chegar, pessoalmente até falando, e dizer... Daniel, minha meta amanhã é ganhar R$1 milhão. Pode ser pouco, pode ser muito, né? Depende da pessoa, depende do negócio, né? Depende do negócio, mas é uma meta que não tem uma construção, não tem um significado de fato.
E óbvio, depende da pessoa. Para mim, não é uma meta atingível. Não é uma meta atingível. Tem pessoas que e ok, Sim. tudo bem. Então você tem que olhar para sua empresa e entender, cara, que meta é atingível e desafiadora ao mesmo tempo que vai motivar a minha equipe a alcançar, só que esteja dentro das condições. Porque não Sim. adianta nada você ter um faturamento de 100 mil e você falar assim, mês que vem eu quero 150 mil. Isso é algo que é um desafio até muito longe. Uhum. Mas se você falar, eu tenho aqui um faturamento de 100 mil, mês que vem eu quero 115. Pô, 15% é atingível? Cara, se a gente se esforçar, traçar um plano bem definido para isso, é atingível. Só que muitas das pessoas olham o problema de não alcançar a meta, né? Olha ela como um todo. Se você pega 115 mil, você tem 100, joga 115. Esses 15 mil, se você dividir pelos 30 dias ou 20 e poucos dias que você vai trabalhar, a mais, porque o 100 você já está fazendo. Esses 15 mil é 500 reais a mais por dia. Aí às vezes tem gente, pô, 115 mil não dá. Tá, você consegue 5 clientes a mais? Ah, consigo. Então pronto, você já pegou os seus 500 reais, os 15 mil tá feito lá. Então às vezes a pessoa, na hora que você traz essa linha de raciocínio, ela fala, caraca, nunca pensei sobre isso. Ficava pensando só no 115. Ela vê o número grande, né? É como emagrecer, né? Você fala assim, não, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano. Aí você fala 10 quilos, pô, mas 10 quilos é muita coisa. Não, mas 10 quilos, não, mas 10 quilos. Ah, mas eu corri hoje, mas são 10 quilos, 10 quilos. Ele olha a meta, a super meta lá no fim, mas muitas das vezes, se ele fizer uma divisão, fala, não, é 1 quilo por mês, 800 gramas por mês, por semana. Então, né? Então, se ele com 200 gramas por semana, pô, 200 gramas por semana dá. Então, dá para fazer esse acompanhamento. Esse é um simples exemplo de compreensão disso que eu estou falando. Né? Com certeza, e faz todo sentido. E só para terminar a questão, né, dar mais um adendo na meta, a meta, muitos empresários confundem meta como se fosse só faturamento. E não é. Perfeito. A meta ela tem que estar direcionada para todos os setores da empresa. Né? O faturamento ele é só uma meta. Mas, por exemplo, tem empresas que estão deixando muito dinheiro porque não tem uma meta de controle de perdas. Às vezes nem tem esse controle. Se você tem um controle de perdas, você consegue entender se você está perdendo muito ou não através da meta que vira um indicador. E ali você constrói processos dentro daquilo para tirar essas perdas. E ali você consegue ter dinheiro líquido no bolso, eliminando perdas que você nem sabia que tinha. Ou meta de compras. Eu já atendi clientes que chegava com estoque lotado e eu chegava assim, cara, por que esse estoque? Ah, não, o representante passou aqui, pediu para eu ajudar ele, para ele bater a meta dele, eu acabei comprando. Eu falei, e você? Estoque, quem está te ajudando, meu amigo? Ali faltava o quê? Uma meta de compras. Então você traça uma rota de compras, chegou na sua meta, que é o que vai atender você naquele mês, para você não ficar com estoque inflado e dinheiro de caixa parado, acabou, pode vir o representante que for chorar para você. A minha meta foi feita. Passa o mês que vem, tá tudo bem. Porque senão você amaga prejuízo. Inclusive, essa empresa era no supermercado. Tinha produto estragando, com data de validade vencida. Então, tinha os prejuízos foi e mal custos, dimensionado. Né? Prejuízos ocultos ali que a pessoa não estava conseguindo ver. E ela não tinha meta nem de perda e nem meta de compra. Agora ela tem. E, obviamente, ela conseguiu otimizar esses processos e está com mais lucro no bolso que ela tinha. Pois é. E é interessante você ter falado assim, nós, por exemplo, advogamos também para infoprodutores, né? E eu percebo muito que no negócio deles, além da métrica que é CAC, é ROI, são aqueles termos técnicos de retorno digital, sobre né? marketing digital, que é o custo de aquisição do cliente, né, simplificando, custo de aquisição do cliente, o CAC, o ROI, o retorno sobre investimento. Mas eles têm algumas métricas que fogem um pouco dessa questão financeira. Né? Então, por exemplo, olha, a nossa métrica é ter X mil visualizações. Sim. Porque é afirmação de autoridade digital. Né? Ou a nossa métrica é ter não sei quantos likes. Ou então, naquele Google Meu Negócio, que é onde tem ter comentário, o perfil das empresas, é ter o comentário lá, gostei muito do produto, fui muito bem atendido. Então, essas metas, muitas das vezes, estão relacionadas a
posicionamento, né? A formação de imagem e de posicionamento digital ou não digital, no caso de outras empresas. Né? O mercado também. É interessante você ter falado isso, né? Porque a gente está falando de meta. Se uma pessoa não tem uma meta de avaliações, por exemplo, que seja no Google Meu Negócio, Sim. ninguém avalia. Porque ela não vai trabalhar aquilo. Uhum. Ou pouquíssimas pessoas vão avaliar. Então, cara, eu quero ter pelo menos 10 avaliações, seja por mês. Depende, tudo vai depender da empresa. Quando um cliente entra, não vê nenhuma avaliação no Google Meu Negócio, aquela empresa já está perdendo, porque o cliente, a empresa não sendo avaliada, o cliente não vai ter também referências e não vai saber se aquilo lá é uma empresa boa ou não, a não ser que seja de indicação já ou alguma necessidade muito específica e só essa empresa tem a solução para ela. Atende, né? Agora, se for uma empresa que tem múltiplas concorrências, quanto mais avaliação e positiva, melhor. Aí você precisa ter, cara, eu quero uma meta de avaliações. Se você tem essa meta, você tem um direcionamento. Se você tem um direcionamento, você faz um planejamento para que isso aconteça. Sim. Porque se você nem tem isso, você não tem planejamento e não vai ter nada. Você não vai conseguir construir isso. Então, eu quero 10 avaliações por mês. Beleza. Então, todo cliente que eu vender, eu já vou direcionar ele para fazer Você essa cria avaliação. um fluxo, né, para atender aquela meta ali. Cria um fluxo, cria um processo que nem existia. Uhum. E você passa a ter. E isso para tudo, né? Então, ter meta para tudo. O que você tem no seu negócio hoje que você talvez não esteja vendo ou até esteja vendo, mas que precisa de uma meta para que você crie um processo para atingir essa meta. Às vezes a meta pode ser aquele empurrão, né? Para a pessoa começar a direcionar os seus esforços e começar a atender. Às vezes a meta pode ser assim, olha, eu quero satisfação 5 do cliente, né? A máxima. E isso pode ser uma porta de entrada para ele começar a melhorar seus processos, melhorar o olhar sobre o cliente, verificar, né, o atendimento e recontratar pessoas. Pode ser uma escala de outras questões que pode vir através de uma meta que ele não pensava antes. Né? Isso, com certeza. E a meta é fundamental para você criar o processo a atingir. Sem meta, a empresa está ali, ó, à deriva, né? Não sabe para onde vai, né? Deriva. Tá. Marcelo Mello, meu caro, você hoje se dedica a atuar além dos seus negócios, né? Você trabalha com palestras, você lida com empresários. Conta mais como é que é essa sua intervenção, por onde, inclusive, né, vou aproveitar, já pedir, como é que as pessoas te acham, como é que o seu Instagram, o seu LinkedIn, o que fica mais fácil? O Instagram ou o LinkedIn, os dois, né? Perfeito. Antes de responder a pergunta da palestra, treinamentos, etc. Vamos lá. Como que as pessoas me acham? É melhor pelo Instagram, fica fácil. É @souelevate. Que o nome da minha empresa é Elevate, mas ela se escreve Elevate. Elevate. Então é tudo junto? Tudo junto. @souelevate. Vamos lá, de novo. @souelevate. É isso aí. Estamos lá no Instagram. E hoje, né, eu tenho trabalhado também nessa questão de trazer essa parte de conhecimento, de experiência para treinamentos, para palestras, para empresários que querem buscar novas visões, né? Até porque tem empresários que têm muito conhecimento e isso é maravilhoso, claro. Só que as percepções do mesmo conhecimento, elas são diferentes. E às vezes uma percepção que eu tive de um conhecimento que eu já tenho e trago para essa pessoa, às vezes ela fala, cara, você terminou de encaixar o negócio que eu estava procurando. E vice-versa, eu também aprendo muito com qualquer outra pessoa que eu vejo e nem falo que seja empresário, eu aprendo muito com todo mundo. Para mim, todas as pessoas têm algo a agregar na minha vida. Porque elas possuem conhecimento que eu não possuo, até porque elas da experiência de vida, cada uma é diferente da nossa, né? Então eu costumo aprender bastante com isso. E desta forma eu trago, né? Eu levo às empresas treinamento de liderança, treinamento de autodesenvolvimento, inteligência emocional, que eu não sei se você já viu sobre isso, né? Mas tem um PhD lá de Harvard chamado Daniel Goleman, dizem que é o pai da inteligência emocional,
E ele já fez uma pesquisa, né, sobre empresas e liderança. E nessa pesquisa, ele viu que todas as empresas que trabalhavam muito forte a parte de inteligência emocional e liderança tinha 20% a mais de resultados que as que não. 20%. 20%. Que, inclusive, era melhor você contratar um líder em termos de capacidade técnica menor, com uma inteligência emocional maior, do que você contratar um líder com capacidade técnica alta, mas com uma inteligência emocional baixa. Arrogante, cara, irado, né? E assim por diante. Praticamente. Então, eu trabalho muito forte essa questão da inteligência emocional, liderança, desenvolvimento pessoal, a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, porque, de certa forma, tudo é uma reflexão interna que, sendo expandida em termos de conhecimento, reflexão, comportamentos, reflete aqui fora. Então, é aquela questão, né? Você, interiormente falando, o seu exterior, né, é um reflexo do seu interior. Como você vê as coisas, como você trabalha, como você se comporta. E aquilo, as ações que você faz, toda ação tem uma reação, né? Então, geralmente, as ações que você faz do seu interno refletem no seu externo, que volta para você. Então, eu costumo falar, se as coisas não estão indo bem como você gostaria que fosse, veja o que você está fazendo. Olha por dentro, né? Veja o que você está fazendo, que precisa mudar, para mudar aqui fora também. Muito bem, Marcelo Mello. Antes da gente finalizar, você havia prometido de trazer um livro, né? um livro. Então, vou falar para essa turma aqui, ó, bonita, que tá naquele... Que livro que é esse? Pessoal, vamos lá. Este livro ele é pequeno, qualquer pessoa tem capacidade para ler. Talvez em 1h30 de sentada você lê ele todo. Ele é extremamente poderoso em termos de conhecimento e comportamento que você pode levar aí para sua empresa. Esse livro se chama O Gerente Minuto. Anota aí, lê ele para que segunda-feira você já comece a praticar as atividades que ele propõe no livro. O Gerente Minuto. Marcelo Mello, obrigado, querido. Obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar o seu tempo e também de trazer tantas lições para nós aqui, compartilhando a sua experiência. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu que agradeço. E é isso aí, meus caros. Agradeço muito a participação de todos. Espero que todos tenham gostado desse podcast com grandes ensinamentos. Estamos sempre aqui trazendo conteúdo de excelente qualidade. Portanto, eu já peço a você que compartilhe, que curta, que coloque seu comentário aí no vídeo. Esteja sempre conosco nesse canal e desejo que possamos nos encontrar no próximo podcast Interpartes. Um grande abraço.